Em alguns dias vai acontecer algo impressionante, cerca de 5 horas naquela noite tão especial, em poucos dias. Se você entender profundamente o que vou te contar e ouvir este vídeo do começo ao fim, pode aproveitar isso para sua bênção, riqueza pessoal e espiritual em todos os sentidos. Sua vida pode mudar 180 graus para melhor, se Deus quiser. Ouça atentamente. Mas vamos primeiro a um episódio impressionante em 28 de agosto de 1963, onde nos Estados Unidos, em que cidade? Washington, D.C. Escutem, mais ou menos 250 mil pessoas esperando. A quem? Ao famoso Martin Luther King Jr. para fazer seu discurso. No seu discurso, ele começa com as palavras famosas, as 3 palavras famosas: I have a dream, tenho um sonho. E nesse discurso tão famoso que ele faz pelos direitos civis, os direitos civis nos Estados Unidos, o que ele faz? Lembre-se, não que filósofo moderno lembra, não um político famoso, mas lembra as palavras da Torá, da Santa Torá, as palavras da Bíblia. Ele cita profetas justamente para falar sobre a liberdade do ser humano. Por quê? Por que profetas? Por que os profetas de Israel? Por quê? Porque ele lembra do Deus de Israel, obviamente o Deus de toda a humanidade. Por quê? Porque ele entendeu que para falar de liberdade não iria falar de algo circunstancial, momentâneo, algo que teria um valor passageiro. Ele tinha que recorrer a um valor eterno, divino, com D maiúsculo, para falar sobre a liberdade do ser humano. E aqui quero te dizer que, em outro discurso, antes do grande discurso desse famoso Eu Tenho um Sonho, ele mencionou explicitamente, em um episódio muito importante e especial, quando o povo judeu saiu do Egito, o Mar Vermelho se abriu. Ele mencionou isso para falar de um episódio muito importante que aconteceu nos Estados Unidos, sobre os direitos civis, um episódio em defesa desses direitos que aconteceu em um estado dos Estados Unidos. Portanto, aqui vemos como Martin Luther King, essa figura mundialmente famosa, ele sabia que, se quisesse falar de um valor eterno como a liberdade, deveria evocar o povo do eterno, o valor liberdade de Israel ao Deus, a liberdade, e era do eterno, era de toda a humanidade. Agora, o valor liberdade deveria ser o valor liberdade. E aqui vemos luta que hoje em profundidade, porque quero te contar que dia, aquele momento, em poucos dias, aquele momento à noite. Desde o começo de um eterno, à meia-noite, mais ou menos 5 horas, vai acontecer algo. Um presente que Deus vai te dar, que se você entender em sua profundidade, realmente pode receber um presente que ninguém mais pode te dar. O que você vai ouvir é algo inédito. Se Deus quiser, ouça, mas ouça e tente ligar os pontos que vou te mostrar nesta aula, porque realmente podem ser uma bênção absoluta para a sua vida e para os que te rodeiam, e se Deus quiser, também para toda a humanidade. É algo que não vai se restringir a você. Se você fizer isso, realmente, se Deus quiser, vai se multiplicar na sua família, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, nas pessoas ao seu redor e no mundo inteiro, se Deus quiser. Mas ouça atentamente. Agora eu te convido a viajar comigo no tempo, 3.337 anos atrás. O que aconteceu naquele momento? O que passou nesse momento? O povo de Israel, nós estávamos no Egito, éramos escravos no Egito, passamos muito tempo no Egito. Pense que avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, famílias inteiras, gerações inteiras conhecendo apenas uma escravidão amarga no Egito. Isso era algo único na história. Por quê? Porque até hoje ainda estamos no exílio, embora graças a Deus a redenção tenha começado. O povo de Israel voltou em sua grande maioria para a terra de Israel, ou seja, somos milhões na terra de Israel, como está escrito nas profecias, que Deus trará seu povo dos 4 cantos do mundo. Isso acontece hoje. Vemos as profecias. Está escrito como a terra de Israel vai florescer. Vemos a terra de Israel, como você sabe, florescendo, dando frutos. Qual é a profecia, por exemplo, do profeta Amós? Te convido, se quiser, depois vá ao final do livro do profeta Amós. O versículo, se não me engano, 14 e 15 no final do livro, como dizem as profecias, que Deus traz o povo de Israel para a terra de Israel. A terra floresce.
Comeremos o fruto das árvores do povo de Israel, da terra de Israel. Bebemos o vinho das vinhas da terra de Israel. Impressionante tudo isso. Hoje vivemos isso na terra de Israel, é impressionante. Agora, o que eu quero te comentar? Se você entende isso, que o povo de Israel está na terra de Israel, mas também entende que, infelizmente, ainda estamos na diáspora, essa história durou 2000 anos. Ou seja, durante 2000 anos estivemos na diáspora em diferentes partes do mundo, mas o que aconteceu? Em certos momentos, o povo de Israel, estávamos em lugares onde estávamos bem, relativamente bem, e em outros lugares podíamos estar em perigo iminente. Por exemplo, na Inquisição, nos pogroms, na Rússia ou no Holocausto, na Alemanha, na Polônia, em toda a Europa Oriental e em todos os lugares onde os nazistas chegaram, havia lugares distantes onde havia judeus que estavam bem, graças a Deus. Mas houve um momento na história em que não era questão de exílios. O povo de Israel estava na terra do Egito, escravizado, não havia para onde fugir. Está escrito que nenhum escravo saiu do Egito, e isso é algo muito profundo. Te convido e peço, se quiser, que escreva nos comentários quais Egitos você vive hoje. Porque é preciso saber que Egito, não é como se diz em inglês Egito, Egito, se diz em hebraico Mitzraim, que vem da palavra Meitzarim. Meitzarim significa restringir, apertar, estreito. O que é que te deixa apertado? O que é que te restringe? O que é que te impede de florescer, de ser você mesmo? Esse é o seu Egito pessoal. E o que eu vou te contar, o que vai acontecer em alguns dias, tem muito a ver com isso. Eu já te adiantei um pouco, te dei algumas pistas, mas espere atentamente. Muito bem. Portanto, única vez na história em que todo o povo de Israel estava, onde? No Egito, em um único lugar. E o que aconteceu? Escravizados, uma escravidão amarga, difícil, cruel. Agora, o que aconteceu? O povo de Israel, estávamos em um ponto tão difícil que nem sequer tínhamos palavras para orar a Deus. Explicam nossos versículos na Torá, que realmente gritávamos a Deus, mas não com palavras. Na verdade, explicam nossos sábios que a palavra estava no exílio. Ou seja, em um nível profundo da Kabbalah, os sábios da Kabbalah explicam o que se chama de Galut ha-Adibur. O Dibur, a palavra, estava em exílio. Ou seja, nem sequer tínhamos palavras por causa daquela escravidão tão penosa e cruel que o faraó e os egípcios impunham ao povo de Israel oprimido. Não tínhamos palavras, só tínhamos gritos e suspiros para pedir a Deus que nos salvasse daquela escravidão tão amarga. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Como você certamente sabe, graças a Deus, Deus ouviu esses clamores que realmente elevamos em oração, como dissemos, do fundo da nossa alma, nem mesmo com palavras. Deus ouviu e decidiu que era o momento em que sairíamos do Egito. E é preciso saber que a escravidão do povo de Israel no Egito foi uma escravidão totalmente planejada por Deus para o bem do povo de Israel e do mundo inteiro. Obviamente nós sofremos muito. Mas é preciso saber que Deus disse isso a Abraão, ao nosso patriarca Abraão, antes, obviamente, do povo de Israel existir. Abraão é o primeiro patriarca e afirmou que seríamos escravos no Egito. Não porque fizemos algo negativo, não. Esse era o plano divino. Para quê? Para que saíssemos com um rechus em rejus, acho rejus gadol, uma grande riqueza. Obviamente, a riqueza, além da riqueza material, que saímos com grande riqueza material, obviamente Deus, acima de tudo, se refere a uma riqueza espiritual que não poderia ser alcançada sem passar por aqueles anos difíceis. Mas como dissemos, Deus ama o povo de Israel, Deus ama a humanidade. E mesmo que nós não entendamos, obviamente está escrito que obviamente dizem Makshevotai lo Makshevotai Shem, diz Deus, o Criador Todo-Poderoso, que os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos. Portanto, muitas vezes entendemos em certo aspecto coisas da realidade. Deus nos dá sabedoria, entendimento, há coisas que podemos entender. Mas há coisas que escapam ao nosso entendimento. E o plano divino, em um nível mais profundo, obviamente isso somente Deus, o Criador, sabe. As coisas boas e as coisas que são menos agradáveis, por assim dizer. Mas Deus ama Israel e toda a humanidade, tudo o que faz é para o bem. Está escrito, e assim o judeu e a judia sabem com absoluta certeza, se diz em aramaico, não em hebraico, é em aramaico, que é o idioma falado na Babilônia.
diz assim. Kol mashhara shamana asavad letabavad. Ou seja, eu disse um pouco com minhas palavras, mas digo em hebraico, kol kolmash hayemose akol ozeli tova, ou em castelhano, tudo o que Deus, o Criador, faz, tudo ele faz para o bem. Ou seja, é preciso saber que existe um princípio espiritual que, na verdade, todos nós temos que acreditar nisso e saber disso com absoluta certeza e fé, que tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Tanto se for, obviamente, algo objetivamente bom, isso é algo bom e doce, que sempre, se Deus quiser, tudo seja sempre doce para o nosso entendimento. Isso é algo que devemos pedir a Deus, se Deus quiser, que tudo seja doce. Mas também aquilo que é amargo, o que é amargo que Deus nos permita. Temos que pedir a Deus que sempre seja doce, mas se houver algo amargo, se houver algo difícil, é preciso saber e ter fé absoluta que é com o amor absoluto de Deus por nós. É um princípio espiritual. Muito bem. Vou continuar te dando dicas. Essas dicas servem para que, quando eu contar o que acontecerá em alguns dias, nessas 5 horas, da saída das Ilhas Estrelas até a meia-noite, você entenda profundamente o significado. Escute atentamente. Portanto, volto para onde há 3.337 anos estávamos no Egito. Deus se lembra do seu povo. Obviamente ele sempre se lembrou, mas no sentido de lembrar, no sentido de que decidiu que ali era o momento de salvá-lo. E aí eu te digo bem resumidamente, como você certamente já ouviu, as 10 famosas pragas, as pragas no Egito. Os egípcios sofreram muitos sofrimentos, também pelo que fizeram com o povo de Israel, muito sofrimento, muita crueldade, obviamente. E Deus se revela e todo mundo entendeu que existe um Criador que está acima da natureza e controla a natureza. É preciso saber que as pragas, as 10 pragas, basicamente Deus, através da natureza, virou o natural de cabeça para baixo, ou seja, fez coisas. Por exemplo, todo o sangue, damas, fardeia, o sangue e os sapos, e os piolhos e os animais selvagens, ou seja, todas as 10 famosas pragas, Deus basicamente usou a natureza. Obviamente tudo está sob o domínio dele, obviamente não há nada fora do domínio de Deus, que Deus nos permita isso, obviamente. Deus é o Criador, o Todo-Poderoso, que supervisiona cada incêndio, cada instante, supervisionou, supervisiona e supervisionará a cada instante o nosso mundo, cada um de nós e cada uma de nós. Deus, cada coisa, cada instante, cada molécula, obviamente Deus governa, decide o que vai acontecer. E assim, Deus fez uma grande revelação, única na história, a tal ponto que basicamente o mundo entendeu que Deus é o Criador, que ele controla a natureza. Portanto, o faraó do Egito, que obviamente era alguém que ia contra o que é. A emuná, a fé, emuná é fé em Deus, fé absoluta em Deus, não apenas fé. É como eu acredito, muitas vezes a fé é mal interpretada, como se alguém tivesse fé, acredita, acha, tem fé de que algo vai acontecer. Não, a emuná, assim se diz emuná, o que se traduz como fé, mas emuná em hebraico vem da palavra neeman, que é alguém fiel, amém, fidedigno, certo, ou manut, é arte, artesanato. Quem é alguém que é um verdadeiro artista, que é fiel à sua alma e, portanto, cria uma arte que combina com sua essência? Estou dando a vocês ideias sobre a palavra emuná, a raiz. Em hebraico, muitas vezes entendemos a palavra, ou geralmente, através da raiz da palavra. Como vocês veem, emuná, amém, neeman, neemanut, que é fidelidade, ou oman, que é artista, ou omanut, arte. Ou seja, vemos como muitas palavras podemos entender, ou por exemplo, amim é algo que é realmente fiel. O que significa? Algo a mim, por exemplo, alguém tem um carro, um automóvel, que a mim, por exemplo, há 30 anos nunca foi à oficina mecânica. O que significa? Esse carro é a mim, a gente sabe que esse carro, esse automóvel vai funcionar. Isso é algo a mim como amém, entendeu? Portanto, a emuná em Deus, segundo o judaísmo, é uma emuná com certeza absoluta, bitajon, segurança absoluta. É como nossos sábios dão um exemplo. É como alguém que vai a uma feira.
Alguém que vai a uma feira e vê que há vendedores que colocam cartazes sobre artesanatos e colocam, por favor, não toque, tenham cuidado, afastem-se, por favor. E vem alguém, um vendedor que tem um martelo e tem obras, tem jarros que ele fez, ele bate no jarro, ele diz: venham, peguem o martelo e testem a resistência do meu jarro. Assim é o judaísmo e a Torá. A Torá, e isso tem muito a ver com o que vai acontecer em alguns dias, o que vou contar para vocês, se Deus quiser, a Torá é uma Torá, Torat Emetza, diz Torá verdadeira, porque Deus a entregou. A Torá está cheia de perguntas no sentido de que as perguntas são bem-vindas. Ao estudar Torá com um companheiro, sempre nos perguntamos: quem disse isso e por quê? Me mostre uma prova, eu trago uma que refuta. Não, eu tenho uma prova que refuta a que você me refuta. Ou seja, assim é a sabedoria do judaísmo, é como um prisma, é como um diamante. Na verdade, vou te mostrar algo que vai te fazer entender de um jeito bem visual o que eu quero dizer. Olha, é preciso entender que a Torá é como o polimento de um diamante. Tem um sábio que diz isso e outro sábio que diz diferente. De outro ponto de vista, tudo é emet, tudo é real e verdadeiro. Mas vou te mostrar. Olha isso. O que você vê aqui? Uma pedra. Se a gente virar, é uma linda ametista. Aqui você vê na ametista diferentes camadas e vê brilhos diferentes e faces e lados diferentes. Assim é a Torá. Metaforicamente, possui muitas facetas e profundidade, sendo estudada em 4 níveis. O Pardes, Pshat, Remes, Drash e Sod. Pshat, Remes, Drash e Sod. Pshat é a parte mais literal, sempre se estuda de acordo com o que os sábios explicam, a parte mais literal. Nunca se deve entender só o que está escrito. É preciso considerar as explicações dos sábios, a Torá oral recebida no Monte Sinai, além da Torá escrita. Basicamente, Deus explicou a Moshe a Torá escrita que ele entregou, e a Torá oral é a explicação da Torá escrita. Isso de geração em geração, desde Moshe até os nossos dias e para a eternidade, se Deus quiser, isso foi passado e continua sendo passado de geração em geração e tem muito a ver com o que vou contar para vocês, o que vai acontecer em alguns dias. É impressionante. Tudo se conecta. E você vai ver, se Deus quiser, você vai ver esse diamante bruto no final desta aula. Ou seja, a Torá como dissemos, é como um diamante. A gente vê o mais literal que se estuda com os sábios. O Remez é mais alusivo, o Drash é mais alusivo e o Sod reúne os segredos mais profundos da Kabbalah. Como um iceberg, só vemos a ponta, enquanto abaixo da água há profundidades e segredos impressionantes. Portanto, aqui, a Torá é estudada assim. E por que eu te digo isso? Porque o povo de Israel saiu da escravidão. Agora, antes de sair da escravidão, aconteceu algo muito, mas muito interessante, que tem uma ligação muito forte com o que eu vou te dizer, com o que acontece nesses dias. É assim. Na noite anterior à saída, nós saímos durante o dia. No dia 15 do mês de Nissan, de acordo com o calendário judaico, no dia 14 de Nissan, desde o aparecimento das estrelas até o anoitecer, há algo muito peculiar que nós, o povo de Israel, fazemos. No nosso Pessach, o que fizemos foi comer a oferta de Pessach, que é chamada de Korban Pessach, ou a oferta de Pessach da Páscoa judaica, que foi basicamente na noite anterior à saída do Egito. Isso foi antes, e hoje, durante todos os anos de exílio, 3.337 anos, comemoramos em família o que se chama Leil HaSeder. E é nisso que vou me focar agora na nossa aula. E você vai entender com essa introdução que eu fiz, com essa introdução que eu te dei, que eu te falei. Se quiser, você vai entender profundamente o que vou contar sobre o que nós, judeus, fazemos hoje. Isso é relevante para você, seja judeu, judia ou não. Ouça com atenção. Leila saber. Primeiro, quando as estrelas aparecem, nós, judeus, saímos para rezar nos matequines iot, nas sinagogas, nos lugares de oração e depois chegamos em nossas casas. E se você quiser, a mesa está linda, é a noite mais especial de todo o ano.
É preciso saber que nessas 5 horas é como se fosse todo o dia de Pessach, mas, acima de tudo, todos nós somos como se fossem 25 horas no total, mais ou menos, mas em linhas gerais são essas 5 horas. Desde o pôr do sol, as primeiras estrelas até a meia-noite, o momento em que se come essa refeição festiva, acontecem coisas espirituais impressionantes. Por isso, escute atentamente a mesa servida. Existem 15 sinais chamados de imaneras, a 15 mania, a 15 passos, no qual chegamos como escravos, mesmo hoje, cada um com sua escravidão, embora graças a Deus não sejamos mais escravos no Egito, mas sim, cada um é de alguma forma escravo de sua própria escravidão. E eu gostaria que você escrevesse nos comentários, quais são as suas escravidões? É o que te escraviza diante de Deus, não quem, não qual pessoa, mas o que te escraviza, qual aspecto te escraviza, que não te deixa ser você mesmo ou você mesma. É um entre parênteses, e siga 15 passos nos quais a pessoa chega ao Leil HaSeder como um escravo e sai depois desses 15 passos como alguém totalmente livre. E essa luz, isso é o que eu vou te mostrar, porque isso vai mudar a sua vida. É impressionante. Explicam nossos sábios cabalistas que a mesma luz espiritual de liberdade, luz metafísica espiritual que Deus concedeu há 3.337 anos atrás, é a mesma luz que Deus hoje nos concede. Ou seja, é algo impressionante. Às 5 horas, principalmente, o dia todo, de modo geral, o dia todo, mas vamos dizer em um nível mais forte, mais poderoso. As 5 horas entre o aparecimento das estrelas e a meia-noite são 5 horas. Que se a pessoa se conecta, ela se conecta com Deus e quer sair da escravidão. Tem uma força, um presente absoluto que infelizmente muita gente não conhece. Isso. Um presente, uma luz que pensa, a saída do povo de Israel do Egito, uma luz incrível, única na história. Todo ano se repete, é o que nós chamamos de espirais no tempo. É preciso saber que cada festividade do povo de Israel, basicamente, representa uma espiral, e esse ponto se eleva no espírito, sobe na espiral. É preciso saber que Deus, como eu disse em outros vídeos, Deus conduz este mundo sempre para melhor. É preciso saber que nessa ascensão de melhor em melhor, há subidas e descidas. Obviamente a gente vê subidas e vê descidas no mundo, na humanidade, mas é preciso saber que Deus ama a sua humanidade e a conduz como uma espiral ascendente de melhor em melhor. Agora, há um ponto no qual esse ponto sobe a cada ano de melhor em melhor, como dissemos antes, com a energia espiritual original, mas sempre para cima, se Deus quiser. Por quê? A energia de Pessach, da Páscoa, de quando Deus decide tirar o povo de Israel, que é uma energia com milagres que nunca mais foram vistos no mundo. 10 pragas, como dissemos, a abertura do Mar Vermelho, impressionante, coisas incríveis que nossos sábios explicam, que a pessoa mais simples daquela geração, há 3.337 anos atrás, alguém que talvez não soubesse ler nem escrever, teve um nível profético, percebeu a presença divina de uma forma que depois o grande profeta Ezequiel, filho de Buzi, profeta incrível do povo de Israel, não conseguiu alcançar esse nível profético. Pense no profeta Ezequiel, impressionante, o profeta Ezequiel não alcançou o nível profético que uma pessoa simples na época das ilhas do Egito alcançou. Porque, obviamente, um presente de Deus deu como uma rajada de emuná, de fé, de presença divina, impressionante, e depois ele tirou. Isso é interessante, é o que ocorre. Da saída do Egito, 49 dias até o 50º, que é quando Deus dá a Torá ao povo israelita no Monte Sinai, são 49 dias que depois de terem visto essa luz impressionante, Deus de forma gráfica levou essa luz para o céu. Vamos dizer, ele retirou a luz e de repente fomos nós mesmos tendo percebido uma luz incrível de liberdade. Mas agora Deus nos dá o livro do livre-arbítrio
e subir lentamente 49 degraus até chegar ao 50º dia, que é quando Deus presenteia o povo de Israel com a Torá para a bênção de todo o mundo. Agora, o que fazemos? O que fazemos nesta noite tão especial? Ouça atentamente. Vou cantar para você os 15 simanim, as 15 orações, sinais, ou os 15 degraus, neste caso são 15 degraus, 15 coisas que fazemos neste Leila Seder. No Leila Seder, essa é a noite do Seder de Pesach. Seder significa ordem. Há uma ordem muito meticulosa a seguir. É como quando alguém te diz, olha, vou te dizer como fazer uma ação espiritual impressionante. O que fazer? Bem, aqui você tem uma ordem muito meticulosa. Se você seguir, vai conseguir algo incrível. Deus deu ao povo de Israel essa informação de presente. Obviamente, toda a Torá é sobre como fazer a vontade de Deus. Tudo é uma ordem meticulosa. Mas o Leilá Seder é a noite em que Deus nos dá uma ordem, na qual, como dissemos, chegamos como escravos e saímos livres, mas não escravos das nossas paixões. Não é? Não escravos das nossas paixões, saímos livres das nossas paixões e nos transformamos em servos de Deus, que é a maior liberdade. Alguém poderia dizer, a pessoa sai livre, faz o que quer. Infelizmente, o que aconteceu? No mundo inteiro, antes de fazer os 15 simanim, quero te dizer algo impressionante. Pense no mundo inteiro. Quando há um povo que é oprimido, basicamente, o que ele quer? A liberdade, claro, mas o que acontece? Se esse povo oprimido é libertado, ele tem diferentes opções de modo geral, ou oprimir o povo que o mantinha subjugado sob sua autoridade. Ou seja, o oprimido passa a ser opressor, ou então um povo externo chega e vence o opressor. E agora esse povo oprimido é libertado ou simplesmente vai embora dali? Mas basicamente a pergunta é, bom, agora sou livre, e o que faço com isso? Como eu posso? O que eu faço com essa liberdade? Realmente, quando vocês pensam, quando um povo oprimido é libertado, há gritos e tudo isso, e eles destroem os monumentos do antigo líder autoritário, como vimos em diferentes cidades. Ou seja, há uma ditadura, na ditadura cai, os oprimidos se levantam e começam a quebrar tudo o que tinha a ver com o opressor. Agora, aqui tem algo muito interessante. O povo israelita era oprimido, se liberta do opressor egípcio, e agora o que quer? Não quer a liberdade para fazer o que quiser. Quer a liberdade para quê? Para fazer o que Deus quer e por isso se torna a pessoa mais livre do mundo. Por quê? Porque alguém que aparentemente faz o que quer, aí ele diz, eu faço o que eu quero. O que é que ele faz? O instinto dele, como o de um animal, diz, coma o que quiser. Pegue alguém com muito dinheiro, por exemplo, e ele diz, faço o que quero. O que ele faz? O instinto dele diz, comer, ele come demais. Depois de comer demais, passa mal e se sente mal. Não come de forma equilibrada, por exemplo. Ou então diz, compre isso e compre aquilo, compra um monte de coisas. Depois de um mês, depressão. Por quê? Já não se diverte mais comprando outras coisas. Compra uma coisa, depois outra. No nível familiar, não vai manter fidelidade com sua esposa ou com seu marido. Por quê? Porque quer ir de paixão em paixão, de prazer em prazer, basicamente para alimentar seu apetite animal, e não ter uma vida de santidade com sua mulher ou com seu marido, ter filhos e filhas, construir uma família que seja uma bênção para o mundo inteiro e ter ideais supremos e divinos, seguir a vontade de Deus e escolher o bem, obviamente. Não é? Esse é alguém que serve de exemplo, obviamente, porque vamos ler muitos exemplos, mas é um exemplo para entender de forma mais clara. Mas o povo de Israel saiu de ser oprimido, de repente somos livres e o que queremos? Servir a Deus. Por quê? Porque a fidelidade a Deus implica liberdade absoluta, porque eu faço o que Deus, o Criador Todo-Poderoso, que me criou este mundo e criou esta humanidade, quer para a bênção de todo o mundo. Portanto, eu faço o que tenho que fazer. E na verdade tem uma definição muito bonita que eu ouvi. Qual é a definição de felicidade?
é aquela sensação e emoção que a gente sente quando sabe que está fazendo o que deve fazer. De novo, aquela emoção e sensação que a gente sente quando sabe que está fazendo o que deve fazer. Essa é a maior alegria. E qual é? O que é que eu quero fazer? O que Deus Papai lá no céu quer para mim? Avinu Sheba Shamayim, diz em hebraico nosso Pai no céu, o Criador Todo-Poderoso, que te ama e confia em você, e te cria e te criou para que você cumpra a sua missão na vida. Que bênção você tem, que bênção nós temos. Considere que você pode alcançar um nível acima dos anjos que não têm livre-arbítrio e apenas obedecem a Deus. E você, realmente Deus te dá de presente a vida, que é cada instante da sua vida. Para quê? Como diz em hebraico, Bahartá Bahaim, e você escolherá a vida. Deus coloca diante de você, como está escrito no versículo, e digo com minhas palavras, Deus nos diz, eu coloco diante de você a vida e a morte, o bem e o mal, e você escolherá a vida. Deus te presenteia com um tesouro incrível, o livre-arbítrio, a chance de escolher sua vida. Cada ação, cada instante, cada circunstância da sua vida, Deus te diz, escolha a vida, escolha a vida. Na verdade, algo impressionante, quando Deus dá as tábuas para Moisés, diz que as tábuas estavam, vou dizer em hebraico e depois traduzo, dizem Harut al-Alalushot. Harut al-Alalushot, ao pé da letra, seria inscritas na pedra, como que Deus basicamente inscreveu os 10 mandamentos na pedra. E nossos sábios explicam, dizem, Harut pode ser lido como Gerut. É como eu expliquei antes com o diamante, tudo é verdade na Torá. Cada aspecto é verdadeiro como esta ametista. Esta ametista, tudo é real, a mesma ametista, mas se alguém a vê daqui, não está vendo daqui no momento em que a vê daqui. Portanto, a Torá é impressionante, é infinita, porque obviamente é a voz de Deus para conosco, é um presente que Ele nos dá. Por isso, cada faceta é única e nossos sábios nos dizem, não leia Harut, não diga inscrito. Obviamente estava inscrito, mas diz, vá além disso. Gerut. O que é Gerut? São as mesmas palavras. Harut, Gerut, liberdade. O que significa? Eu digo com minhas palavras, se você vive uma vida de Torá que é fazer a vontade de Deus com a ferida de um coração, se Deus quiser, você é Geruti, você é livre. Você é livre. Por quê? Você não é escravo das suas paixões animais, mas sim deixa isso de lado. Todas as suas paixões animais, para onde você as leva? Para a vontade de Deus. Por exemplo, alguém é muito inteligente. Alguém pode dizer, tenho 2 caminhos para usar essa inteligência de modo geral? Ou dizer, vou usar minha inteligência para tornar o mundo melhor. Ver como eu posso, por exemplo, pode ser uma sociedade que se dedique a isso, uma organização que se dedique ao outro. Ou seja, e eu melhoro o mundo de Deus, porque se Deus me dá a inteligência, é para que eu faça algo bom com isso. Ou alguém diz, não, Kiki quer usar sua inteligência para enriquecer ou para ter honras, ou seja, para algo muito egoísta. Ou seja, Deus nos diz, claro, usem tudo o que eu lhes dou, você é forte, você é inteligente, tem um bom ouvido para escutar e dar um bom conselho. Tudo o que você é são pistas que Deus te dá de presente para quê? Para cumprir sua missão na vida e fazer deste mundo um lugar melhor. Ou seja, Deus te convida a ser sócio, o sócio dele neste mundo. Deus conta conosco. Foi assim que Deus escolheu fazer o mundo. Criar seres humanos com o fio do livre-arbítrio, a livre possibilidade de escolher o bem ou o mal, que Deus nos permita, como dissemos, vida e morte. Você escolherá a vida ou Bajartá Bajaim, ou seja, e será sócio dele em fazer deste mundo um lugar melhor. Portanto, em cada trabalho que você faz, desde o mais rotineiro, lavar um prato em casa, limpar o chão ou trabalhar em uma fábrica, em um trabalho muito chato, você pode pensar, nossa, que chato, mas você pode dizer, não, se isso que estou fazendo melhora o mundo de Deus. Estou sendo sócio de Deus em sua criação, estou melhorando o mundo de Deus. Alguém que trabalha em uma fábrica de escovas de dente, de esponjas para lavar pratos, de carros, do que for. É contador em uma consultoria, é advogado, é ator, é professor, é motorista. Tudo o que você faz está ajudando as pessoas a ter uma vida melhor.
Portanto, você faz deste mundo, sim, obviamente, se você faz de forma ética e correta, faz do mundo de Deus um mundo melhor. Você é sócio de Deus, é a criação dele, impressionante. Portanto, aqui vemos algo impressionante, que a liberdade, que basicamente é o que vai acontecer neste momento, nessas 5 horas de Pessah. Acima de tudo, a luz da liberdade, a luz da emuná, emuná, como dissemos, fé, também é como uma carga de bateria, pense como um telefone que está, ou um carro elétrico que está prestes a acabar a bateria. De repente você liga na tomada e em segundos, neste caso em algumas horas, ele carrega mesmo. Impressionante que um ano pode funcionar sem carregar a bateria. Aqui em Leila Seder, a noite do ser de Pessah, como dissemos, o que eu vou dizer em alguns momentos, se Deus quiser, os 15 simanim, devo dizer cantando em hebraico, os 15 simanim em hebraico. Somos escravos no começo, saímos livres para quê? Para sermos escravos e servos de Deus, para sermos os mais livres que existem no mundo. Embora pareça um paradoxo como algo que aparentemente se contradiz, mas não, é o mais lógico do mundo. Se você serve e obedece a Deus cumprindo sua missão, é a pessoa mais livre do mundo, o que impressiona. Diz assim, eu vou dizer em hebraico, os 15 simanim, escutem atentamente, diz assim. Kadesh urchatz, karpas yakatz, maguid rachza, motzimatza, maror korech, shulchan orech, tzafun baresh, halel nirtza. São os 15 simanim, portanto, Kadesh é quando santificamos à noite, depois fazemos a lavagem das mãos e depois basicamente são 15 simanim. Quero tocar em alguns pontos específicos para compartilhar com vocês algumas coisas que nós, judeus, fazemos na lei do Sedere para sair da escravidão para a verdadeira liberdade. E ter o que se chama de matzá. A matzá é o pão ázimo, seja em espanhol ou em hebraico, matzá. Que esse é o pão da emuná, o pão da fé, da confiança em Deus, da emuná total em Deus. Explicam nossos sábios judeus, os cabalistas. Quando a gente come, é um dos simanim, como dissemos, motzi matzá, matzá. Quando a gente come a matzá em Pessah, entra no seu corpo não só farinha e água, porque a matzá é feita basicamente de farinha e água assada no máximo 18 minutos. Existem muitas leis, não vou entrar nas leis, mas de forma geral, basicamente esse é o tempo máximo que para que a farinha não fermente, ou seja, é isso. É obrigatório em Pessah, toda a semana de Pessah, comer matzá, ou seja, não comer chametz, não comer pão fermentado. E isso é algo muito profundo, vou explicar um pouco agora sobre isso. O que significa matzá? Como dissemos, basicamente é água e farinha, sem fermento, geralmente é como um biscoito, um cracker, um biscoito crocante sem fermento. Quando comemos isso, que é uma mitzvah da Torá, também entra no nosso corpo, em emuná. Luz da emuná, luz da fé absoluta e total em Deus. Em emuná, pense, recarregue-se com emuná. Recarregue as baterias para sair de tudo o que te limita. Tem muita gente que faz terapia e coaching. E pode ser que seja bom para a pessoa, pode ser se o coach ou o terapeuta ajuda perfeito. Mas é preciso saber que, como eu dizia antes, espirais no tempo, é preciso saber, como eu explico no meu canal, se você entende o que vai acontecer nesses poucos dias, nessas horas que estou te contando. E entende a energia espiritual que vai descer e de alguma forma você se alinha e se conecta a essa energia. Tem uma força multiplicada, explicada pelo infinito, pelo que uma terapia pode fazer por você, porque você se conecta com sua fonte, que é Deus, o Criador Todo-Poderoso, que te presenteia com essa energia. Portanto, é muito importante que você esteja conectado consigo mesmo, com sua essência. Pense no que te limita, no que te restringe, no que te oprime, qual é o seu Egito pessoal e tente sair daí. Vá orando a Deus, como nos explicam nossos sábios cabalistas.
Explique a Deus como você se sente com suas palavras, não com palavras eloquentes, não, com suas palavras no seu idioma, como você fala. Explique a Deus como você se sente, o que está acontecendo com você, como você se sente. E assim com a matzá, nós, judeus, nos unimos à luz da liberdade, à luz da emoção, emuná. Tem algo muito interessante que tem um momento em que unimos a matzá com o maror. Maror são as ervas amargas. Matzá, dissemos, pão da emuná, maror, ervas amargas. E comemos como em um sanduíche onde unimos matzá e maror juntos. Impressionante. Por quê? Uma explicação impressionante que é preciso saber que, por um lado, a matzá, que também simboliza a humildade, o que não cresce, como sabemos, o chametz, que é o pão fermentado, é um pão fofo, inflado. Isso se assemelha em nível simbólico ao ego, ao orgulho. Aqui viemos de um lugar de humildade diante de Deus, diante de toda a humanidade, diante da nossa lei, o seder. Com muita humildade, com uma matzá fina, uma humildade, e chegamos. E aí, como dissemos, em uma emuná, matzá, emuná, maror, ervas amargas, nós unimos tudo. E aqui vemos algo que falamos no começo da aula, que é quando entendemos que até mesmo momentos que podem ser amargos, como dissemos sempre, que peçamos a Deus que, se Ele quiser, tudo seja doce aos nossos olhos. Mas se houver momentos amargos, é preciso entrelaçá-los com a emuná, a certeza e fé absoluta em Deus, que Deus nos ama. Deus ama a humanidade e Deus quer o melhor para nós. E se houver um momento, um obstáculo, um momento que seja um desafio, é preciso saber que ali há um tesouro escondido e que vamos sair de lá, se Deus quiser, mais fortes para subir um degrau rumo à liberdade espiritual, emocional, em todos os sentidos. Ou seja, assim como um atleta cujo melhor treinador, para levá-lo às Olimpíadas, coloca os melhores obstáculos, não os piores, não os mais baixos, coloca obstáculos difíceis que ele tem que saltar, pular, passar por baixo e pelo lado. Como fazer? Esse atleta vai muito bem preparado para as Olimpíadas porque cada obstáculo o leva a um degrau acima do que estava anteriormente. Assim, em nível metafórico, Deus nos presenteia com desafios em nossa vida, mais uma vez, que sempre, se Deus quiser, sejam sempre doces. Desafios para quê? Para que possamos primeiro entender que esse desafio vem daquele que mais te ama no mundo, que é Deus, o Todo-Poderoso. É para o seu bem e porque Deus quer te elevar a um nível maior do que antes. Portanto, se alguém vive assim, vive de uma forma impressionante, e o momento mais apropriado para receber essa luz espiritual é Pesach, a Páscoa judaica, a noite do Seder. E aqui, para ir concluindo, quero te contar algo que fizemos no que se chama Haggadah de Pesach. A Haggadah de Pesach é o que se chama Haggadah, vem da palavra lehagid, ou seja, contar tudo. A Leilá Seder, essa ordem do mundo de Pesach, onde se encontra Pesach, tudo muito organizado, essa ordem do que fazemos na Leilá Seder. A noite do Seder de Pesach está escrita no livro chamado Haggadah. A Haggadah vem da palavra lehagid, que basicamente significa contar. Como dissemos anteriormente, no Egito havia Galut Hadibur, havia um exílio da fala. Dizíamos que hoje oramos a Deus de dentro de nós, da nossa alma, sem palavras. E a Haggadah vem a ser o Tikkun, a Haggadah é a correção da fala. É preciso saber que Faraó em hebraico se chama Paró, que tem as mesmas letras que Pirá, que significa boca-má. P é boca em hebraico e Rá é má, então boca-má. O Faraó simboliza o contrário da emuná, a falta de fé. Ele perguntou a Moisés: quem é Deus? Eu não o conheço. Deus resolveu se revelar de forma impressionante no Egito, onde ele precisou entender quem é o Criador Todo-Poderoso. E a Haggadah lehagid significa contar. Na verdade, a palavra Pesach pode ser decomposta em duas palavras. Pé, que é boca, e Sash, que fala. Boca que fala, a Haggadah. Basicamente, falamos muito em Pesach. Falamos sobre emuná. Na verdade, nossos sábios explicam. Você quer se fortalecer em emuná, em fé em Deus? Fale sobre emuná. Explique. Rabbi Nachman de Breslov Seir Tzadik de Kadosh Vebraha.
Que a lembrança do grande tzadik, o grande justo e santo, seja lembrada para a bênção. Explica que falar de emuná, eu digo com minhas palavras, falar de emuná gera emuná. Ele baseia isso no que diz David, o rei David, no livro dos Salmos, diz assim em hebraico, eu traduzo, eman, emanti, ki adaber, diz assim, vou ter emuná, vou ter fé, porque vou falar. Eman, emanti, ki adaber, que significa o fato de eu falar de emuná, eu me fortaleço em emuná, me fortaleço na fé, falo de fé, isso me dá fé, como explicam nossos sábios. Que as ações basicamente despertam os corações. Deresh amar assim, eu digo um pouco com minhas palavras, em hebraico eu traduzo Deresh amar assim, nin shashim alevavot. Algo assim como que, através das ações, os corações são despertados. Por exemplo, vamos fazer um exemplo bem simples. Pense, alguém está um pouco cansado, começa a pular, começa a mexer as mãos, começa a se mexer, alguns segundos depois já se sente mais acordado. As ações. Isso é em um nível algo muito simples, mas também em coisas boas a gente tem dificuldade de fazer isso ou aquilo. Faça uma boa ação, diga uma boa palavra, faça algo bom, e isso, uma mitzvah traz outra mitzvah, uma mitzvah leva a outra mitzvah, um preceito leva a outro bom preceito. Ou seja, você faz algo bom, se Deus quiser, isso vai te levar a algo bom, e esse algo bom, algo bom. Ou seja, a questão é que as boas ações muitas vezes têm que vir de fora. Se impor um pouco para o bem, estou cansado, tudo bem, vamos fazer, vou falar, vou ligar para alguém que quero dar força, vou dar tzedakah, vou fazer isso, dar dinheiro para alguém necessitado, eu vou. Vou dar uma boa palavra, conselho, algo bom ou um copo de água para alguém da família, amigo ou colega de trabalho, ajudando quem estiver com dificuldade. Se impor a algo bom, e isso, se Deus quiser, vai despertar seu coração e vai te levar a fazer algo melhor. E depois algo ainda melhor. Como dissemos, espirais no tempo e de boas ações, se Deus quiser. Então, o que eu queria te dizer? O tema da emuná, a vida Melek, é acreditar para viver. Portanto, falar de emuná. E dissemos que paró, o faraó, palavra ruim, pesar, palavra que fala, e dissemos que a Haggadah, ou seja, falamos bastante sobre a saída do Egito, o Simanim, os passos para sair de lá e sobre nossas escravidões pessoais. Comemos comida festiva, matzá, como dissemos, matzá, que é o pão ázimo, o pão sem fermento, e comemos, ou seja, é impressionante a alegria que existe em nível familiar, uma mitzvah da Torá que é Veigadet Levivim Hai. Você olha para o seu filho e isso é uma mitzvah, um preceito da Torá. Impressionante, assim como comer matzá e lembrar a saída do Egito são preceitos da Torá, também é impressionante. É dizer ao seu filho o que aconteceu no Egito, não como um marco histórico que aconteceu há 3.337 anos, uau, o que aconteceu, não, o Egito acontece hoje. Qual é a minha escravidão pessoal? Hoje, como dissemos, a luz desce para cada geração, é relevante em cada geração. E, de fato, a conexão entre filho e pai, avô, filho e neto, ou bisavô, neto, bisneto, filho. Ou seja, vocês podem ver uma mesa com alguém de 100 anos e seu filho de 80 anos e seu filho de 60 anos, de 40 anos, de 20 anos, 10 anos, 1 ano. Um mês e alguém e se Deus quiser, uma mulher grávida. Vocês podem ver hoje uma mesa de Pesach multigeracional na qual contamos uma história. Existe um preceito que diz que devemos nos ver como se tivéssemos saído do Egito. Hoje não se trata de um marco histórico. É preciso saber que o judaísmo não se resume a marcos históricos. Obviamente a gente lembra de algo que aconteceu, é real, aconteceu, mas acontece constantemente. A Torá é relevante para cada instante das nossas vidas, vive Torá Shaim, Torá da vida, Torá da vida. E agora eu vou te contar essa música que cantamos em hebraico, eu traduzo, que é impressionante para ir finalizando nossa aula. Se Deus quiser, veishiam da bota, a errad bota, teinu. שעמדה עמד לנו לתשלותינו ואין עולה עלותינו ואיש.
Veishi. Sobre nossos antepassados, ele se levantou contra nossos antepassados, pois em todas as gerações se levantam contra nós para nos destruir. E o santo, bendito seja ele, nos salva, ele nos salva. E o santo, bendito seja ele, nos salva, ele nos salva. Matilainu hui, matilainu mi, yada. Ya ya babam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. E esta é a promessa que sustentou nossos pais e a nós estou traduzindo. Que não foi apenas um inimigo que se levantou contra nós para nos destruir, mas em cada geração se levantam contra nós para nos destruir. E o santo bendito seja Deus que se tornou poderoso, nos salva das mãos deles. Ele traduziu de forma livre dizendo, há uma promessa. Essa promessa é que Deus ama o seu povo, e em cada geração realmente houve povos que quiseram nos destruir. Mas graças a Deus, Deus sempre nos salvou dessas mãos cruéis, e Deus sempre leva o povo de Israel, como dissemos antes, a algo cada vez melhor para a bênção, se Deus quiser, do mundo inteiro. E portanto, para te dizer que nós sabemos que este mundo vai rumo ao melhor absoluto. E como dissemos, esses 15 degraus que subimos como escravos e devemos nos sentir realmente livres ao final desse jantar, à meia-noite, nessas aproximadamente 5 horas. Assim eu te convido a sentir essa liberdade dentro de você. Você tem que entrar como escravo no sentido de pensar e refletir sobre o que te escraviza. Converse com Deus, peça a Deus que te ajude a sair daí e escolha fazer o bem. Escolha fazer o bem e peça a Deus por isso. Por exemplo, eu tenho uma comunidade linda, que se chama Israel High, que é uma organização em Israel que quer fazer o bem. Fazer o bem? São realizados encontros para famílias de soldados, por exemplo, para as esposas, para os filhos e filhas, há seminários, há encontros, há aulas na internet. Ou seja, é uma comunidade que oferece tanto em nível particular. Por exemplo, eu te convido, se quiser, a se juntar, se ainda não se juntou, à minha comunidade Israel High. Aqui na descrição do vídeo você tem links para pedir informações. Ou seja, é algo impressionante. E isso eu te dou como exemplo pessoal, cada um na sua individualidade. No meu caso, eu te convido a fazer parte da minha comunidade Ziv Schwartz, porque sei que são feitas coisas para a bênção e ajuda ao povo israelense, e isso implica trazer bênção para o resto das nações. Em hebraico se diz Or Lagoim, Or Lagoim, Or Lagoim, luz para as nações. Como está escrito que Deus promete, Deus diz a Avraham, nosso patriarca Avraham, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Tenho certeza de que quem abençoa o povo israelense é abençoado, pois Deus disse isso. Portanto, todos da minha comunidade que buscam fazer o bem para Israel e assim para toda a humanidade, certamente serão abençoados, se Deus quiser. Portanto, do meu lugar eu te convido, mas também pense em você, no seu, também na sua área, no seu local de trabalho, na sua família, onde você estiver, onde você se movimentar, como você pode fazer o bem, cada coisa mais rotineira, cada coisa mais rotineira. Como vemos as ofertas no templo, que eram coisas materiais, mas em ofertas para Deus, coisas materiais. Portanto, algo material não é simplesmente material. Se você leva esse material para um plano divino, como dissemos, trabalha em uma fábrica, ou é contador, advogado, ator, professor, mestre, motorista, o que for, professora, o que for. E isso, se é algo material, um objeto material, em uma fábrica, ou você ensina, ou o que for, você leva isso para um bom lugar.
ensina ética, ensina como ser uma pessoa melhor. Você segue as vontades de Deus, o Criador Todo-Poderoso, conforme ensinam os sábios da ortodoxia judaica. Você leva pessoas a um bom lugar oferecendo um produto que melhora o mundo, uma escova de dentes, um carro, um caderno, um lápis, uma caneta, o que for. É algo que leva este mundo a um lugar melhor. Você é sócio de Deus em sua criação. Portanto, se Deus quiser, vamos encerrar um pouco com uma oração a Deus. Como dissemos, no Egito era o exílio da palavra. Agora, graças a Deus, o povo de Israel, como dissemos antes, estamos na era da redenção. O povo de Israel, conforme as profecias, chegou e continua chegando à terra. Que todos, se Deus quiser, cheguemos logo à terra de Israel para a bênção do mundo inteiro. Com o Beit Hamikdash, se Deus quiser, e Mashiach ben David Zidkeinu, Mashiach da casa de Davi Zidkeinu, para que seja bênção. Bênção, muito mais ainda do que na época do rei Salomão, quando havia abundância material, abundância espiritual. As nações vinham ao santo templo de Jerusalém, consultavam o rei Salomão, traziam ofertas e havia uma paz mundial impressionante. Nós queremos que, se Deus quiser, o terceiro templo, o terceiro e impressionante. O terceiro templo em Jerusalém, que seja assim ainda melhores, como dissemos, de melhor em melhor, espirais no tempo. Deus conduz o mundo para melhor. Se Deus quiser, tenhamos mérito em cada momento de nossas vidas. Fazer a vontade de Deus com alegria e bom coração. Dar alegria a Deus, ao Criador Todo-Poderoso. Que tenhamos o mérito de estar ligados à nossa essência, sair das nossas limitações, o que nos prende, o que nos limita. E sermos livres para fazer a vontade de Deus, ser realmente servos de Deus, Ofdei Hashem, como se diz em hebraico, servos, escravos de Deus. O que significa viver uma vida material? Com os pés no chão, construindo nossas famílias, dando bênçãos às nossas famílias, no nosso local de trabalho, onde vivemos, nosso bairro, cidade, país, fazendo o bem para o mundo inteiro, bênção para o mundo inteiro, constantemente, por longos dias e longos anos, anos doces, fazendo sempre, constantemente, a vontade de Deus ao Criador, Brahak, como se diz em hebraico, Hak Braha, só bênção. Nos vemos nos comentários. Que tenham Pesach Kasher Vesameach, que tenham um feliz Pesach. Sucesso e bênçãos.